Seja bem-vindo ao Psicanálise com Afeto, a nossa nova série Papo de Família. Uma conversa profunda, afetiva e cheia de escuta sobre as relações que nos constituem. Eu, Jorge Bueno. Eu, Laura Drummond. Juntas vamos pensar a família como um olhar da psicanálise. Porque onde há vínculo, há história. Onde há escuta, há transformação. Jorge, por que falar sobre os avós hoje? Hoje a gente se reúne para conversar sobre uma figura que, para muita gente, tem cheiro de colo, de comida de domingo, de história contada no sofá. Os avós. Mas a gente sabe que o lugar dos avós não é só um lugar simbólico e afetivo. Ele é também real, potente e muitas vezes ambíguo, né, Georgia? Principalmente nos dias de hoje, em que os avós ocupam posições muito distintas na família. Tem avós que criam netos, né, Laura? Outros cuidam todos os dias, levam para a escola, dão jantar. E os que participam à distância, os que são linha dura, os que mimam demais e os que se tornaram a rede de apoio essencial de muitas famílias. Sim, os avós são suporte emocional e transgeracional. Isso mesmo, né? Transgeracional não tem como não ser. Porque olha só, na psicanálise a gente entende que os avós, eles fazem parte da constituição psíquica da criança. Eles não são apenas os pais dos pais, como a gente diz, né? Como a gente escuta muito por aí. Eles carregam e transmitem histórias. Muitas vezes são os guardiões das memórias da família. Isso é importante, né, Georgia? Sim. Porque a gente sabe que as memórias das famílias, elas são importantes na constituição de cada sujeito. Muitas vezes os avós são também os que por muitas vezes conseguem oferecer à criança um olhar menos exigente, menos ansioso, um olhar que acolhe, que sustenta. O Winnicott falava sobre a importância do ambiente suficientemente bom e que em muitos casos os avós ajudam a compor esse ambiente. E é tão bonito quando o amor dos avós ele chega sem o peso da função parental. Mais que isso, né? Nem sempre acontece. Por quê? Quando os avós eles precisam ocupar o lugar de pai e mãe, seja por ausência, seja por separação, abandono ou necessidade, o campo relacional se transforma. É verdade, Georgia. E aí a gente precisa ficar de olho, porque nem sempre o amor dos avós é simples. Às vezes ele vira uma disputa de autoridade, de afeto e até mesmo de lugar. Sim, sim. Quantas vezes a gente não vê avós que desautorizam os pais, que tentam compensar suas próprias falhas com os filhos na relação com os netos? Sabe que a Vera Iaconelli, ela fala sobre isso com muita sensibilidade, que a gente precisa estar atento quando o cuidado vira controle. Complicado isso. Quando o excesso de presença do avô ou da avó começa a sufocar e a invadir, a tomar um lugar que não é mais deles. Preocupante isso, porque isso acontece bastante, né, Laura? Às vezes, essa dinâmica vem carregada de culpa. Pais que trabalham muito e se sentem devedores. Avós que dizem, deixa que eu faço. E sem perceber, impedem que os pais se constituam como tal. Ou seja, Jorge, estamos aqui conversando e mostrando que o papel dos avós, eles são extremamente importantes na constituição, mas a gente precisa estar sempre de olho, né? Sim. Também é importante nomear a dor daqueles avós que são afastados. Porque por brigas familiares, por separações, por desentendimentos, e eles sofrem com a ausência dos netos e com as faltas de vínculos. E as crianças sofrem também. Sim, sim. Também tem aqueles que idealizavam esse momento da vida e que se frustram porque sonharam em ser avós, né, de falta de propaganda. Idealizados. Né? Mas os conflitos familiares, seus próprios filhos não permitem esse lugar. Isso existe também. Mas afinal, Georgia, a pergunta extremamente importante: qual o lugar dos avós? A gente fica pensando aqui. O lugar dos avós, de verdade, é íntimo. É
aquele lugar que não é o centro, mas é também fora da cena. E é um lugar que precisa ser construído com afeto, mas também com respeito e limites. Ou seja, ele faz parte. Ele não pode ser jogado para fora de cena, mas jamais ser o centro daquela família. Assim como a gente dizia, né? A questão do teatro da família. Os avós, eles constituem e fazem parte desse teatro. Eles compõem, como eu disse, não como centro, mas como coadjuvantes de um processo que precisa desse suporte, a rede de apoio. Lembrando que a família, ela é o início de tudo, de toda essa constituição psíquica. E os avós também entram nesse lugar desde que estejam ocupando o lugar correto. Sim, de uma forma saudável, afetuosa. Sim. Então, Georgia, quando os avós ocupam esse lugar de maneira saudável, eles não são uma ameaça à autoridade dos pais, eles são aliança, eles são cuidados, figuras que ampliam o mundo emocional da criança. Ou seja, é muito importante. Sim, a criança ela pode conviver com os seus avós de forma afetiva e segura e carregar consigo histórias, memórias, sentidos, pertença. Os avós, por vezes, eles enxergam seus netos, coisa que às vezes os pais não conseguem ver. Por isso, a importância, né, simbólica que eles têm na formação da identidade dos netos. Nesse mês de julho, em que celebramos o Dia dos Avós, a gente deixa aqui uma homenagem a todos aqueles que, com as suas singularidades, fazem a diferença na vida dos seus netos e dos seus filhos. E dos seus filhos, com certeza, porque a gente diz assim, né? Avó, avô é um presente para você. E fica aí o convite, que possamos repensar os lugares dentro da família, que os pais, os filhos e os avós possam construir vínculos mais conscientes, mais respeitosos e mais possíveis. Sim, porque quando cada um encontra o seu lugar na família, a família ganha em afeto, ganha em presença, ganha em saúde emocional. E para dizer para vocês, vó, te amo. Imagina, esse mês foi o mês que a gente comemorou os 90 anos da minha avó, da nossa avó, né, Laura? Da nossa avó, porque eu ganhei uma avó de coração. E eu que não tenho nenhum dos meus avós por aqui, que eles recebam todo o meu carinho e afeto aqui. E um agradecimento especial aos avós das minhas filhas, que eles são muito importantes na vida delas. Viva os nossos avós, porque eles fazem parte da nossa vida, da nossa constituição psíquica e simbólica. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.